Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 15. A fronte de Estela não tinha a tristeza dos vencidos. O amor persistia no coração como um mau hóspede, e o espetáculo daqueles últimos meses não fizera mais do que irritá-lo. Mas a força moral de Estela subjugou-o. A luta fora longa, violenta e cruel. A consciência do dever e o respeito de si própria acabaram vencendo. Talvez não fosse difícil perceber, por baixo da serenidade do rosto, o cansaço que deixam as grandes tempestades morais. A tempestade ninguém lhe a viu. Não obstante, no dia seguinte em que a paixão dos dois lhe pareceu evidente, Estela sentiu rugir-lhe no coração um vento de cólera, vento forte e instantâneo. Dessa vez, o olhar penetrante de Yaya não pôde ler no fundo da alma da madrasta, e porventura lhe diminuiu a suspeita quando a viu contemplar sem irritação nem abatimento a situação nascida de seu esforço único. Entretanto, a moléstia que solapava a existência de Luiz Garcia agravou-se por aquele tempo, e o enfermo foi compelido a pedir alguns meses de licença. Chamado a vê-lo, o médico reconheceu que a enfermidade tocava ao desenlace, e com a enfermidade, a vida. Está condenado à morte, disse ele. A moléstia devorou-o lentamente, mas com segurança. Pode viver 2 a 3 meses. Jorge ficou aterrado. Os acontecimentos tinham tomado tal feição que ele já pedia a vida de Luiz Garcia. Quem lhe dissera alguns anos antes, não somente padeceria com a morte do enfermo, mas teria de ver padecer Yaya, de cuja adoração filial era testemunha, e chegava a recear que o golpe lhe fosse fatal. Nada disse, afetou tranquilidade e indiferença, mas entendeu que os sucessos o designavam a proteger a família e dispunha-se a assumir esse papel quando fosse ocasião. Estela não receou menos do que na moléstia anterior, mas dessa vez não interrogou Jorge conquanto o visse falar ao médico. Nos últimos tempos, o seu silêncio era mais contínuo e habitual. Parecia desinteressada de tudo, menos do marido. Suspeitou da gravidade da moléstia, interrogou o médico e ouviu deste palavras de esperança. Não lhe peço esperanças ilusórias, disse Estela. Peço-lhe que me diga toda a verdade. A verdade é cruel de dizer. Perdido? Disse ela com voz surda. O silêncio do médico foi a confirmação daquela palavra. Estela sentiu fugir-lhe todo o sangue, mas não soltou uma lágrima. Pôde refletir no perigo de ser vista essa denúncia do mal e dominou-se. Quando se achou só consigo, deu livre campo às angústias. Encarou a catástrofe e pensou nas consequências da morte e no incerto futuro que a aguardava dentro de poucos dias. O futuro trouxe-a ao presente, o presente levou-a ao passado. A vida só lhe dera alegrias médias e dores máximas. Não foi a paixão que a levou ao casamento, mas somente a conveniência e o raciocínio. No casamento, achara os sentimentos de apreço, a mútua consideração, a brandura das relações domésticas. Esse fogo, porém, cuja intensidade não dura, mas que é o férvulo sol dos primeiros dias, precursor necessário da tarde repousada e da noite tranquila, esse fogo, essa fusão de duas existências, esse ardor expansivo, condição da sua natureza moral, não os conheceu Estela.
Ou o destino ou o orgulho privou-a de achar no casamento a paixão santificada. Pois bem, se alguma coisa podia compensar-lhe a falta, era a longa duração de uma felicidade segura, embora tíbia. Era envelhecer sob a monotonia de um horizonte sem sol nem tempestade. O destino negava-lhe a compensação. Não tinha Estela ao pé de si com quem repartisse as tristezas. O pai seria o último de todos. A viuvez deixá-la-ia sem família. Essa ideia trouxe outra, a de apressar o casamento da enteada, de modo que nenhum vínculo moral lhe sobrevivesse ao marido. Uma noite, tendo Luiz Garcia adormecido, Estela deu a perceber à enteada que o estado do pai era grave. Yaya empalideceu. Jorge fez um gesto de reprovação. A moléstia não é leve de certo, disse este. Mas não se segue daí que se deva... Tudo se deve prever, tornou Estela. Pela minha parte, entendo que prevenir um caso fatal não é fazer com que ele se dê. Yaya sabe o amor que lhe tem seu pai. Seria para ele uma fortuna poder abençoá-la. Vamos lá, continuou ela, pegando nas mãos de um e de outro. Por que é que não se casam? Momentaneamente acanhados, nenhum deles assentiu nem recusou. Yaya olhava espantada para a madrasta. O silêncio é uma maneira de responder, continuou esta. Querem dizer que concordam comigo, não é? Nesse caso, seremos 3 para fazer a coisa mais simples do mundo, que é casar 2 criaturas que se amam. Por que não a pede o senhor amanhã? O casamento pode ser feito dentro de poucos dias, à capucha, coisa simples. Yaya tinha, enfim, saído do primeiro instante de estupefação. Mas papai está mal, disse ela. Todos nós estamos mal, apesar de termos saúde, respondeu Estela. Num dia cai a casa. A doença dele é grave, é coração. Tem razão, interveio Jorge. Podemos concluir tudo em poucos dias, 2 semanas, quando muito, ou 3. Jorge não ficou pouco impressionado da intervenção de Estela. Conhecendo os sentimentos que a distinguiam, admirava essa impassibilidade moral que esquecia ou fingia esquecer. Depois examinou-se a si próprio. Sentiu que o amor que o dominava agora, posto fosse profundo, não era violento, não lhe queimava o coração. Comparou-se ao que tinha sido e esse cotejo, no primeiro instante, não foi importuno. Foi antes lição e filosofia. Mentalmente sorriu. Era ele o mesmo homem? Outrora caminhara resoluto às soluções trágicas. Agora, com igual sinceridade, entregava o coração a outra mulher. Na fronte desta mal ousara roçar um ósculo medroso e casto, ele que fizera a cena da Tijuca. O homem não era o mesmo. Embora a isenção presente, Jorge experimentou um pouco da nostalgia do passado. Sorria sem amargura, mas com um travo de melancolia. Aquele orgulho é ainda maior do que eu pensava, dizia ele. No dia seguinte, Procópio Dias veio acordá-lo em casa. Quando chegou? Perguntou Jorge. Ontem de tarde. A primeira visita que faço é esta. Demorei-me mais do que queria, mas enfim, cá estou. Cá estou e mais magro. O senhor é que me parece mais gordo. Procópio Dias falou compridamente da política argentina e da magistratura de Buenos Aires. Falou também um pouco das mulheres platinas. De quando em quando abria um claro, como para deixar que o outro intercalasse alguma coisa menos estrangeira. Jorge, porém, falava pouco e sem apetite. O constrangimento dele foi visível quando Procópio Dias o interrogou acerca da família de Luiz Garcia. Respondeu-lhe sem interesse.
Procópio Dias fitou-o durante alguns segundos. As rugas da testa engrossaram-se-lhe extraordinariamente. Iaiá, disse ele, parece-lhe então que nenhuma esperança... Fez uma pausa. Jorge preencheu-a com um sorriso descorado, mas assaz explicativo. Procópio Dias começou a farejar a realidade, mas nenhuma das linhas do rosto denunciou a impressão que esta lhe causara. Após um silêncio largo, entrou a rir de bom humor. Quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Saiba que volto curado. Quando penso na moléstia, tenho vergonha. É verdade. Tenho vergonha da figura que fiz. Já sou muito maduro para cavalarias altas. A doença ainda me durou algum tempo. Sarei com a mudança de clima. O amor, ao menos na minha idade, é uma espécie de beriberi. Há de ter se rido de mim. É justo, porque eu não faço hoje outra coisa. Jorge contestou com um simples gesto, mas Procópio Dias falava com tanta naturalidade, ria com tamanha franqueza, que a explicação deu à conversa a vida que ela tendia a perder. Jorge foi mais expansivo, mais alegre, não lhe confiou a nova situação, mas o segredo parecia debruçar-se-lhe das pálpebras e dos cantos da boca. Essa alegria era um respiro da consciência que se sentia um pouco vexada em presença daquele homem cuja confiança fora a origem de seu recente amor. Era também a satisfação de não ter conseguido ligá-lo à filha de Luiz Garcia, consórcio repugnante, híbrido, cujo resultado seria dar à moça uma longa amargura sem certeza de resgate. Quando Procópio Dias saiu dali, ia suspeitoso da realidade. Mas a outra, dizia ele consigo. Sacudiu os ombros e não ficou mais tranquilo. Levava já no peito um pouco de impaciência e irritação. Tinha a fronte obscurecida por uma nuvem. Mais tarde, alumiou-a um clarão súbito, ainda que frouxo. Era um reflexo de esperança. Talvez houvesse julgado com precipitação. Era possível atribuir a reserva de Jorge não à competência pessoal, mas a uma maneira de entender as máximas do decoro. Quem sabe? Ele podia ter se arrependido de haver prometido tanto. Essa reflexão arejou um pouco o espírito, sem lhe tirar de lá o miasma corruptor. Era a força conhecer a verdade. Nesse mesmo dia, foi ele a Santa Teresa. Luiz Garcia concedera naquela manhã a mão da filha. Na ocasião em que Procópio Dias ali entrou, tinha a ele ao pé de si e contemplava-a com amor e saudade. 2 vezes saudade, porque também a morte os viria desunir. Entre si recordava os tempos em que ele e ela eram, um para o outro, toda a terra e todo o céu. E perguntava à natureza se era justo sobrepor ao primeiro vínculo outro vínculo estranho. E a natureza lhe respondia que não somente era justo, mas até necessário. Então o pai sentia-se feliz com a felicidade da filha, cujo egoísmo lhe ensinava a abnegação. Se ela devia amar a outrem, que faria ele mais do que ceder? Quanto ao noivo eleito, merecia-lhe todas as aprovações. Era o único estranho que lhe penetrara um pouco mais na intimidade. Amante, benquisto e opulento, podia dar à moça, além da felicidade do coração, todas as vantagens sociais, ainda as mais sólidas, ainda as mais frívolas. E esse homem obscuro, enfastidiado e cético, saboreava a aventura que a filha iria achar no turbilhão das coisas que ele não cobiçara nunca. Uma noite bastou a Procópio Dias para conhecer a situação. Não obstante as declarações do pretendente, que aceitou como sinceras, Jorge buscou dissimulá-la. Se Procópio Dias não tornasse a ver a moça,
É possível que o tempo lhe abafasse a paixão, mas viu-a e viu-a mais bela do que a deixara. E a outra, dizia ele. Dessa vez a pergunta não passou vagamente. Trouxe uma ideia consigo, diante da qual Procópio Dias chegou a recuar. Essa ideia era envenenar na própria origem a afeição recente, nada menos que denunciar a madrasta à enteada. Se alguma coisa pudesse atenuar a perversidade de semelhante recurso, era a persuasão que tinha de que diria a verdade. Cria deveras no amor secreto dos dois. Com algum esforço poderia fazer supor que o casamento da filha de Luiz Garcia era uma sugestão da madrasta. Ele próprio achava essa combinação verossímil, conveniente, reparadora. Maganão, as duas amarras? Dizia o pretendente em tom surdo. A ocasião veio. Um pouco irritada com a assiduidade de Procópio Dias e a confiança que parecia renascer nele, Yaya assentou de lhe dizer francamente que estava prestes a casar. Procópio Dias empalideceu. Supunha apenas provável o que já era definitivo. Olhou longamente para ela. A extinção da esperança não implicava a extinção do desejo. Pelo contrário, vinha pungi-lo e assolá-lo. Seus olhos mostraram então duas expressões diversas. A primeira involuntária, a mesma com que os dois velhos de Israel espreitavam a filha de Élcias, um olhar terreno e mau. A segunda voluntária, não de queixa, não de súplica, mas de lástima. A ideia ruim tornava a arder-lhe no cérebro. Não sabia, disse ele depois de curta pausa. Com quem? Com o Dr. Jorge. Ah! Procópio Dias riu com a testa e tornou-se a deitar-lhe um olhar de lástima. Pobre moça, murmurou ele entre dentes. Yaya fitou-o severamente, depois sorriu e perguntou com alguma ironia. Não aprova a escolha? A escolha é excelente, disse ele, mas há circunstâncias que fazem do ótimo péssimo. Ouça-me, a senhora sabe que eu a amei. Supõe talvez que já não a amo e engana-se. Amo-a como no primeiro dia. Tive ideia de casar com a senhora. Perdi a ideia, mas guardei o sentimento. Talvez isso lhe diminua a sinceridade das minhas palavras. Mas eu cedo à voz da consciência sem calcular a sua aprovação. Fez uma pausa. Acabe, disse a moça. Há coisas que um coração inexperiente não pode entender. Coisas que talvez se lhe não devam referir. Quer um conselho? Não aceite o casamento, desfaça-o. Não para casar comigo, mas desfaça-o. Yaya fez-se pálida. Procópio Dias, pasmado do próprio arrojo, compreendeu que havia ido longe naquelas poucas palavras. Mas não havia meio de as explicar de modo verossímil. Como se fizesse um monólogo interior, abanava a cabeça ou levantava a ponta do lábio, enquanto os olhos, perdidos no ar, tinham o aspecto vítreo das fortes concentrações. Yaya olhou para ele atônita e confusa. Não sabia o que pensasse. Não podia ou não queria entender. Afinal, coligindo todas as forças, perguntou audazmente por que motivo lhe cumpria desfazer o casamento. Qualquer que seja o motivo, disse ele, não lhe aconselho que o aceite logo como decisivo. Reflita antes de resolver. A responsabilidade será sua, do mesmo modo que o benefício há de ser seu. Meu conselho é que o desfaça, porque muitas vezes o casamento é uma máscara, Seu noivo ama a outra pessoa. Que tem? Yaya fizera-se lívida. Terror, indignação, abatimento, sua alma passou por todos esses estados, padeceu-os,
até simultaneamente, sem que a boca achasse uma só palavra de resposta ou de protesto. A delação fulminara. Nunca Procópio Dias chegou a compreender o motivo de tamanho e tão súbito efeito. O efeito aterrou-o em parte, e em parte o consternou. Alguma fibra lhe ficara intacta, no meio da decomposição moral de todo o seu ser. Essa bastou a ressentir o golpe que ele mesmo vibrara. Outra? Que outra? Balbuciou Yaya, segurando-lhe um dos braços. Procópio Dias abanou a cabeça solenemente, como a dizer que não podia ir mais longe. A esse gesto seguiu-se um silêncio largo, durante o qual a moça pôde vencer a primeira comoção e refletir sobre o que lhe convinha entender. Ama a outra, disse ela. Quem quer que seja essa rival, já agora o noivo é meu, e é natural que me ame mais do que a ela, visto que prefere casar comigo. Não obstante a firmeza que procurava dar à palavra, a palavra era difícil e a voz parecia morrer-lhe na garganta. Procópio Dias compreendeu que a comoção estava apenas dormida e que o veneno penetrara abaixo da epiderme. Era a primeira vez que lhe via esse aspecto dolorido. Antes de embarcar, conhecia a menina caprichosa. Depois do regresso, achou a senhora refletida. Naquela ocasião, a dor, oculta embora, como lhe dava um encanto mais. Efetivamente, o rosto de Yaya traía o estado do coração. Os olhos não correspondiam ao esforço que ela fazia para os fixar. Se lhe parece, esqueça o meu conselho, disse ele, e não me leve a mal se lhe preguei um susto. Talvez o susto haja passado. Não importa. Creia que há casamentos impossíveis. Casamentos destinados a não sei a que. Pode ser que a coisa nenhuma, ou a coisa muito grave, muito grave. Cale-se, rugiu surdamente a moça. Procópio Dias continuou. Uma só palavra, disse ele. Há de atribuir ao despeito o aviso que lhe dei. É verdade, há uma grande porção de despeito em mim. Por que lhe falaria eu se não tivesse um motivo pessoal? Esse homem traiu-me. Eu tinha-lhe confiado o depósito do meu amor. Ele abusou da confiança. Fez-se amado em meu lugar. Não me queixo da senhora. A senhora não me devia nada. Um pouco de simpatia, talvez. No futuro, pode ser que me dava também um pouco de gratidão. Procópio Dias saiu logo depois destas palavras. Estava satisfeito. Desde que pôde formular em um ou dois raciocínios o sentimento oculto que o fazia agir. Achou nele a legitimidade de tudo o que acabava de dizer. Era um duelo. Recebera um golpe na espádua, respondia com outro no coração. Mais certeiro e provavelmente mortal. E se não era duelo, era emboscada por emboscada, direito de represália. Prostrada com o golpe que acabava de receber, Yaya não teve sequer as lágrimas de desespero nem as de indignação. Há dores secas, como há cóleras mudas. A suspeita que o tempo devia carcomer de todo e que o amor de Jorge ia já tornando problemática, essa ruim suspeita renascia tão vivaz e pertinaz como alguns meses antes, quando arrancou aos olhos de Yaya as primeiras lágrimas de mulher. Não podia crer que o amor de Jorge não fosse sincero. Era-o, parecia-o ao menos, mas a existência do outro amor não era já o coração que lhe o dizia. Era uma voz estranha que a vinha delatar. Circunstância nova que fazia convalescer a dúvida anterior até o ponto de lhe dar todos os visos da realidade. Yaya sentia-se arrojada outra vez ao vasto e escuro espaço de suas antigas cogitações.
Erma, desamparada de toda a proteção humana, não lhe restava mais que duvidar e gemer, até achar na própria ductilidade de seu espírito a força que lhe não podia dar nenhuma origem exterior. A madrasta foi ter com ela meia hora depois de sair Procópio Dias. Pouco antes, o marido tivera tamanha aflição que Estela chegou a recear o último golpe. Agora ficava prostrado. Estela apareceu à enteada com o olhar ainda assustado e o passo mal seguro. Yaya não viu essa mudança, nem ouviu as primeiras palavras com que ela lhe falou do pai. Olhava só, enquanto o coração parecia querer despedaçar-lhe a arca do peito. Yaya, ande ter com seu pai. Seu pai está hoje muito doente. Vendo que a moça não se movia, Estela lançou-lhe o braço à roda da cintura. Vamos, disse. Yaya estremeceu toda. Depois, metendo-lhe as mãos nos ombros, empurrou-a violentamente e caminhou para a porta. Yaya! Bradou a madrasta. A enteada voltou-se e, estendendo o dedo sobre os lábios, impôs-lhe silêncio. O olhar desvairado e incônscio parecia antes de loucura que de indignação. Estela ficou estupefata. Luiz Garcia foi o laço que ainda pôde conservar atadas essas duas existências, já agora antipáticas uma à outra. A vida dele era necessária a ambas. Uma punha nela todas as esperanças de um coração crédulo. Outra apenas lhe dava daquela porção última que não desampara os necessitados. Tréguas houve, mas sombrias e violentas. Não se falavam as duas, não trocavam um só olhar na ausência de Luiz Garcia. Diante dele, mostravam-se como dantes. Essa situação incomparável parecia, aliás, definitiva. Jorge percebeu-a. Ele próprio sentiu a princípio o efeito de um acontecimento que não podia adivinhar e necessariamente era grave. Yaya, porém, venceu-se depressa em relação a ele. A alma, se o vento lhe a fizera dobrar, para logo retomou a posição dos outros dias. Mostrou-se terna com ele, afável e impaciente de concluir o casamento. Um só pensamento influía nela: confiscar aquele homem, arrastá-lo consigo, dominá-lo depois, despedaçar de uma vez o laço que supunha atá-lo ao coração da madrasta. Marcou-se um sábado para o casamento, mas os primeiros dias da semana foram de tão mau agouro que a família resolveu diferi-lo para a melhor ocasião. O enfermo piorou rapidamente. A moléstia entrou no último período. Yaya viu morrer tristemente o sol do sábado e não viu nascer mais aprazivelmente o de domingo. Não pensava ainda na morte do pai, mas alguma coisa lhe fazia tremer o coração. A presença de Jorge é que lhe dava ânimo e conforto, posto que ele próprio se sentisse apreensivo com o desenlace próximo da enfermidade de Luiz Garcia. Lenta e caprichosa nos primeiros tempos, a enfermidade teve rápido e inflexível o período último. No fim de poucos dias, a morte foi declarada iminente. Estela, não obstante achar-se preparada para o golpe, mal pôde resistir ao primeiro abalo. Yaya ficou como doida. O pai fora a sua primeira e contínua adoração. Durante alguns anos não conheceu outro mundo, outro afeto, outra família, além daquele homem grave e terno, cujos olhos a protegiam e alumiavam. No primeiro instante não pôde crer na triste nova, mas a realidade avultou a seus olhos e foi então que a alma tentou romper todos os elos e voar, antes dele, e esperá-lo na imensa vastidão azul, para empreenderem juntos a derradeira viagem. Não chorou nas primeiras horas, a dor trancara-lhe as lágrimas, mas estas vieram logo depois,
e ela as verteu em silêncio, sufocando os soluços, estorcendo-se na solidão da alcova. Luiz Garcia reiterou a Jorge o pedido que lhe fizera uma vez, em relação à família, mas agora restringia-o a Estela. Peço-lhe que não desampare os meus. Sei que morro e quero ter a certeza de que só deixo algumas saudades. O senhor vai casar com minha filha. Nada me inquieta a esse respeito. Mas Estela, que não é mãe de Iaiá, ou é somente mãe de coração, Estela vai ficar só, e eu não quisera morrer com a ideia de que a deixo infeliz. Promete-me que não a desamparará nunca? Jorge prometeu. Estela, que estava presente, procurou tranquilizar o enfermo e pediu-lhe que não falasse tanto. Luiz Garcia não atendeu. Exaltou as virtudes da mulher, a dedicação, o zelo, a afeição que lhe tinha. Digo-lhe que fui feliz, concluiu ele. Minha alma era já velha quando a dela se lhe uniu, e contudo, sim, minha alma rejuvenesceu um pouco. Já tem falado muito, interrompeu Estela. Descanse, não quero que diga mais nada. Luiz Garcia pediu ainda à mulher e à filha que se amassem como até ali. Tinha falado excessivamente, ficara abatido. Dali em diante, a morte não fez mais do que apoderar-se, trecho a trecho, da sua vítima. Já a noite desse dia foi mais cruel que as anteriores. Todo o seguinte dia foi de angústia para as duas mulheres. Na manhã do outro começou a agonia dele, que durou algumas horas. Ao vê-lo morrer, as duas mulheres ficaram longo tempo prostradas. Era a primeira vez que contemplavam a morte. Nenhuma delas vira nunca expirar uma só criatura humana, e a primeira que a seus olhos se despedia da vida representava para elas largos anos de afeição terna e profunda e o mais forte laço moral que as ligava uma à outra. Nesse instante solene, abraçaram-se sem reflexão. A dor impeliu-as com a mão de ferro e madrasta e enteada confundiram ali suas nobres, tristes e inúteis lágrimas. Aos pés da cama, com o gesto dolorido, Jorge via a aflição das duas mulheres, sem lhes poder nem querer valer. Quanto a Raimundo, não pôde ver expirar o senhor. Correu ao jardim, onde ficou longo tempo sentado no chão, com a cabeça encanecida entre os joelhos, sacudido pela violência dos soluços.